Antes de começar, deixe-nos saber nos comentários de que parte do país está a acompanhar esta história. Não se esqueça de deixar o seu gosto e de se inscrever para que o canal Luxo e Mentiras possa crescer ainda mais e trazer-lhe histórias ainda mais cativantes. A inauguração do luxuoso hotel decorria com grande pompa e circunstância. Candelabros de cristal pendiam do teto, refletindo uma luz cintilante por todo o salão principal do edifício. O som de música clássica acompanhava a conversa dos convidados, que incluíam investidores de peso, empresários de sucesso e jornalistas de vários meios de comunicação, tanto impressos como televisivos. Os empregados de mesa moviam-se com passos ritmados, transportando bandejas com sumos de fruta fresca e canapés especialmente preparados para aquela noite especial. O cenário dentro do salão demonstrava verdadeiramente classe e uma riqueza abundante. Nenhum detalhe fora esquecido para este evento de inauguração. Tudo fora arranjado para deleitar os olhos e o paladar dos distintos convidados presentes. Na primeira fila dos lugares de honra estava sentada Leonor. Ela apresentava-se de forma tão elegante e serena, envolta num vestido de alta costura que realçava a sua beleza. O seu rosto irradiava tranquilidade, mas o seu olhar denotava uma inteligência acutilante e uma elevada vigilância. Estava ali como a esposa legítima de Diogo, o diretor-geral que naquela noite era a estrela principal do evento de inauguração. Leonor olhava para o grandioso palco à sua frente com um sentimento que era difícil de descrever por palavras. Durante anos acompanhara o seu marido desde que ele não era ninguém. Desde os tempos difíceis em que Diogo se queixava constantemente da dificuldade em encontrar trabalho, até agora que o seu marido se erguia no auge do sucesso. No entanto, Leonor guardava um grande segredo que nem mesmo o seu marido conhecia. Ela não era apenas uma esposa que ficava em casa à espera que o marido voltasse do trabalho. Era a principal força motriz por detrás da fachada do sucesso de Diogo. Antes da noite de inauguração, Leonor já tinha notado muitas estranhezas no comportamento do seu marido. Diogo chegava frequentemente tarde à casa, com as clássicas desculpas sobre o trabalho acumulado. Um perfume desconhecido impregnava frequentemente as suas camisas. Contudo, Leonor era uma mulher que usava a lógica. Optou por não o acusar diretamente sem provas concretas e válidas. Enviou uma pessoa de confiança para investigar os movimentos de Diogo nos últimos meses, sem levantar suspeitas. Foi através dessa investigação secreta que Leonor descobriu toda a podridão e a traição do seu marido. Diogo não só mantinha uma relação extraconjugal com Daniela, a sua secretária, como também esbanjava descaradamente o dinheiro do projeto da empresa para mimar a sua amante. Leonor guardou a sua dor para si mesma. Recusou-se a desmoronar. Veio ao evento desta noite não como uma vítima a pedir compaixão, mas como alguém que detinha o controle total do tabuleiro de xadrez da vida do seu marido. Deixou deliberadamente que Diogo atingisse o auge da sua arrogância primeiro. Deixou que o seu marido voasse alto, desfrutando dos elogios, para que a sua queda fosse muito mais dolorosa e irreparável. Diogo subiu ao palco sob os aplausos entusiásticos dos convidados que enchiam o salão. O homem parecia extremamente confiante. O seu sorriso arrogante alargou-se enquanto se posicionava em frente ao púlpito de madeira esculpida e ajustava o microfone. As luzes principais focaram-se totalmente na figura de Diogo. O homem limpou a garganta suavemente, tentando acalmar o ambiente ruidoso da sala antes de iniciar o seu discurso de abertura. Cumprimentou os investidores, um a um, com um tom de voz que procurava ser o mais imponente possível. Diogo começou a falar do seu trabalho árduo, das suas noites em branco e dos vários obstáculos que, aparentemente, superara sozinho para erguer aquele magnífico edifício de dezenas de andares. Cada vez que Diogo elogiava as suas próprias conquistas e o seu gênio, Leonor apenas sorria subtilmente do seu lugar. A meio do discurso longo e cheio de autoelogios, o tom de voz de Diogo mudou subitamente. Ficou em silêncio por um momento, olhando na direção do lugar de Leonor com um olhar verdadeiramente estranho. Não era um olhar de amor ou de gratidão para com a sua companheira de vida, mas sim um olhar depreciativo, carregado de enfado e soberba. Diogo desviou então o olhar para outro canto do salão.
Sorriu muito abertamente e chamou um nome que fez o pulso de Leonor acelerar ligeiramente. Apesar de a sua expressão facial se manter impassível, Diogo chamou Daniela para subir ao palco e acompanhá-lo. Vinda de trás, Daniela caminhou com passos afetadamente elegantes. O queixo erguido, desafiando todos os olhares, exibindo as joias caras que lhe adornavam o pescoço e os pulsos. Um sorriso de vitória estava claramente estampado no rosto de Daniela quando finalmente se posicionou ao lado de Diogo, perante centenas de pessoas importantes. O salão, que antes estava cheio de murmúrios de admiração, tornou-se gradualmente silencioso e constrangedor. Os convidados começaram a olhar uns para os outros, sentindo-se muito confusos com a estranha situação que se desenrolava diante dos seus olhos. Alguns jornalistas começaram a apontar as suas câmeras com mais foco, preparando-se para registrar o evento que se desviava drasticamente do programa oficial da noite. Diogo olhou para todos os convidados com uma confiança que transbordava cada vez mais, a ponto de lhe cegar o bom senso. Ele abraçou a cintura de Daniela sem o menor pingo de vergonha, como se tivesse esquecido completamente de que a sua esposa legítima estava sentada em silêncio a apenas alguns metros de distância. Diogo aproximou novamente os lábios do microfone, preparando-se para proferir as palavras que pensava que o fariam parecer forte. Esta noite, na vossa presença, senhores e senhoras, quero partilhar uma feliz notícia. Este grande sucesso nunca teria sido possível sem a presença de uma mulher extraordinária. Ela não é apenas uma funcionária comum, ela é a alma desta empresa. Quero apresentar-vos a mulher que é a verdadeira inspiração por detrás do meu sucesso. Daniela. Nós os dois vamos casar-nos em breve, assim que o meu divórcio estiver resolvido. Durante todo este tempo, senti que vivia numa gaiola de falsidade com uma mulher inútil que não entende nada sobre a dureza do mundo dos negócios. Chegou a hora de estar ao lado de uma mulher que está verdadeiramente à altura da minha posição atual. As palavras de Diogo soaram como um trovão que ecoou com força dentro da sala fechada. A atmosfera tornou-se subitamente gélida e tensa. Os investidores começaram a sussurrar uns com os outros, com expressões de espanto e decepção. Os jornalistas carregavam nos botões das suas câmaras repetidamente, capturando cada segundo do grande escândalo anunciado pelo próprio protagonista. A maioria dos olhares virou-se agora para Leonor, esperando uma reação histérica da mulher que acabara de ser abandonada e humilhada em frente a centenas de pessoas de alta posição. Todos se preparavam para ver uma cena de lágrimas ou gritos de raiva. No entanto, todas as suposições e expectativas das pessoas estavam completamente erradas. Leonor não derramou uma única lágrima. O seu rosto não mostrava pânico, vergonha ou uma tristeza profunda. Pelo contrário, ela sorriu de forma muito fria, com um movimento extremamente elegante, lento e cheio de calma. Leonor levantou-se da sua cadeira de honra, ajeitou ligeiramente as pregas da sua roupa sem pressa e depois caminhou com passos firmes em direção ao palco. O som dos seus saltos no chão de mármore tornou-se o único som dominante, quebrando o silêncio da sala. Diogo olhou para Leonor com a testa franzida, sentindo-se muito incomodado com a calma inesperada da sua esposa. Ele esperava que Leonor começasse a suplicar ou corresse a esconder o rosto, mas os passos daquela mulher irradiavam uma aura de poder que começou a deixar Diogo desconfortável. Ao chegar ao palco, Leonor não gritou nem recorreu à agressão física. Continuou a caminhar na direção do marido e, com um puxão firme, arrancou-lhe o microfone da mão. Diogo, ainda surpreendido, não teve tempo de reagir. Leonor posicionou-se bem no centro do palco, de frente para todos os convidados, com um olhar penetrante que alcançava até a última fila, e começou a falar. Um discurso muito comovente, meu marido. Uma verdadeira sucessão de palavras saídas do coração de um traidor que se julga o senhor do mundo. Mas parece que há um pequeno, mas fatal, facto que te esqueceste de mencionar aos convidados esta noite. Um facto que irá demolir imediatamente todo o conto de fadas reles que acabaste de inventar em frente a estas pessoas honradas. Leonor deixou o silêncio pairar no ar por alguns instantes. Assegurou-se de que toda a atenção e audição na sala estavam completamente focadas nela. Diogo começou a parecer muito inquieto,
O suor frio começou a brotar na sua testa. Ele tentou estender a mão para agarrar o braço de Leonor e recuperar o microfone. No entanto, o olhar aguçado e penetrante de Leonor fez com que a sua mão parasse no ar como se tivesse levado um choque elétrico. Daniela, que estava ao seu lado, só conseguia baixar a cabeça, apertando com força a ponta do seu vestido, com uma ansiedade que começava a corroer a sua calma. Leonor desviou então o olhar para a fila dos grandes investidores, que estavam sentados tensos nas suas cadeiras de honra. Senhores e senhoras, permitam-me que me apresente novamente. Sou a Leonor. No entanto, esta noite, não estou aqui na qualidade de esposa do Sr. Diogo. Durante todo este tempo, Diogo sempre se vangloriou de ser um empresário genial e inigualável que construiu este magnífico lugar a partir do zero com o seu próprio suor. Infelizmente, essa é a mentira mais vergonhosa que ele alguma vez criou. O projeto de construção deste hotel gigante esteve à beira da falência no ano passado devido a uma grave falta de financiamento. Nenhum banco quis emprestar um único cêntimo, e eu sei com certeza que nenhum de vós aqui se atreveu a correr o grande risco de investir o vosso dinheiro no início da construção. Leonor fez uma pausa, permitindo que as suas palavras penetrassem na mente de todos. Um murmúrio de espanto começou a espalhar-se entre as cadeiras da audiência. Os grandes empresários começaram a perceber a verdade nas palavras de Leonor. Sussurravam entre si, confirmando, lembrando-se da principal razão que os convencera a juntar-se e a investir o seu dinheiro a meio do projeto. Todos eles confiavam na existência do misterioso investidor principal secreto, como garantia da segurança do seu dinheiro. Todos vós só se atreveram a juntar-se aqui depois de verem que havia uma parte disposta a injetar uma quantia gigantesca de fundos sem a menor hesitação. Essa parte é uma sociedade de capitais fechados cuja identidade do proprietário foi mantida em segredo absoluto pelos intermediários. Esta noite, vou revelar esse segredo. A sociedade de capitais fechados que injetou os fundos é inteiramente minha. Eu sou a investidora principal secreta que injetou 20 milhões de euros a pronto para salvar este projeto da ruína total. O salão voltou a ser tomado por um grande alvoroço, mas desta vez não eram aplausos, mas sim um espanto avassalador. As câmaras dos jornalistas disparavam sem parar. Usei deliberadamente o nome de uma empresa intermediária para que a arrogância do meu marido se mantivesse intacta. Queria que ele sentisse que isto era puramente o seu sucesso. Reprimi o meu ego para apoiar o seu percurso, mas o que recebi em troca esta noite? Uma traição reles e uma humilhação sórdida em público. Portanto, como proprietária da maior parte do capital deste projeto, vou exercer o meu pleno direito agora mesmo. De acordo com a cláusula de violação dos termos de moralidade, claramente estipulada no nosso contrato escrito, declaro a retirada de todo o meu dinheiro, juntamente com juros e penalidades, com efeito imediato a partir deste preciso instante. A declaração de Leonor atingiu Diogo como uma enorme pedra que lhe caía na cabeça. O rosto do homem ficou pálido como a morte, quase sem uma gota de sangue. Ele recuou um passo, tremendo, olhando para a esposa com uma expressão de incredulidade misturada com um medo extremo. A sua boca abria e fechava, tentando encontrar ar. Toda a sala tornou-se subitamente caótica e incontrolável. Os jornalistas tornaram-se mais frenéticos a tirar fotografias, percebendo que este evento era a notícia da queda empresarial mais sensacional do ano. Os outros investidores começaram a levantar-se das suas cadeiras, gritando várias perguntas que exigiam garantias sobre a segurança dos seus fundos de investimento se o principal pilar do projeto se retirasse unilateralmente. Diogo, dominado por um pânico avassalador, esforçou-se por controlar a situação já em ruínas. Avançou apressadamente e arrancou o microfone da mão de Leonor com um movimento brusco. Não fales à toa em frente aos meus parceiros de negócio. Quem pensas que és para retirar dinheiro como se estivesses a virar a palma da mão? Esse dinheiro já foi todo gasto para erguer toda a estrutura de betão e embelezar este edifício. Legalmente, nunca poderás retirá-lo unilateralmente, porque o teu dinheiro já se transformou na estrutura física do edifício. És apenas uma mulher cega pelo ciúme e a delirar porque não aceitas a minha decisão.
gritou Diogo com uma voz trêmula, tentando defender-se. Diogo forçou-se então a rir de forma dissonante, olhando para os seus convidados com uma expressão suplicante para os convencer. Senhores e senhoras, peço a todos que mantenham a calma e voltem a sentar-se. A minha ex-mulher está com a mente perturbada devido a uma emoção momentânea. A nossa empresa está muito segura e forte. Ninguém neste mundo pode fazer um projeto gigante como o nosso desmoronar-se apenas com ameaças vazias como esta. Diogo usou toda a sua força e voz para conter o pânico em massa que começava a aquecer o salão de inauguração. Ele esperava desesperadamente que o seu argumento sobre o dinheiro já ter sido convertido na estrutura física do edifício pudesse salvar os restos da sua honra aos olhos dos convidados. No entanto, Leonor não se deixou afetar, nem recuou um único passo perante os gritos do marido. Permaneceu firme como uma rocha, irradiando uma autoridade que tornava o pânico de Diogo patético. Leonor sabia perfeitamente que Diogo era do tipo preguiçoso que ignorava os pormenores importantes nos montes de papelada. O seu marido só se preocupava com os números que entravam, sem nunca se dar ao trabalho de ler atentamente, linha por linha, as condições vinculativas claramente estipuladas nos documentos legais. No meio do ruído cada vez mais sobreposto e incontrolável, um homem de constituição robusta, vestido com um fato impecável, levantou-se da primeira fila dos assentos de honra. O homem tinha um olhar calmo, mas penetrante, e os seus passos eram firmes e sem hesitação. Na sua mão direita, segurava firmemente uma pasta de couro grossa que continha vários documentos oficiais. O homem subiu as escadas do palco, abrindo caminho por entre a multidão de jornalistas que recuaram instantaneamente para lhe dar passagem. A presença desta figura misteriosa levantou grandes questões na mente de todos os que o observavam. Ele posicionou-se ao lado de Leonor, com uma postura direita, colocou e abriu a sua pasta sobre a mesa do púlpito com um clique audível e retirou uma pilha de documentos grossos com o selo em relevo do Estado. O homem ajustou lentamente os seus óculos antes de olhar diretamente e com firmeza para Diogo, que tremia cada vez mais, contendo o medo que se espalhava por todo o seu corpo. Aquele homem era a ponta de lança jurídica que Leonor trouxera especialmente naquela noite para resolver tudo de forma limpa. O homem, de fato impecável, irradiava uma aura de autoridade que não podia ser contestada por ninguém na sala. Ele posicionou-se firmemente diante de Diogo e de todos os convidados e apresentou-se em voz alta como o representante legal oficial do principal investidor, liderado diretamente por Leonor. Sem esperar pela aprovação de ninguém, o homem abriu a sua pasta de couro e começou a distribuir cópias do acordo de cooperação aos grandes empresários que estavam sentados, tensos, na primeira fila. Os papéis com o selo oficial do Estado passaram de mão em mão muito rapidamente. A atmosfera foi subitamente preenchida pelo som de folhas a serem viradas apressadamente. Os grandes empresários examinaram cada linha com as sobrancelhas franzidas, procurando a verdade nas palavras de Leonor de há pouco. O advogado tomou o microfone que estava no púlpito. Começou a explicar os detalhes do acordo numa linguagem muito direta e sem rodeios, destruindo qualquer brecha de defesa que Diogo pudesse ter pensado. De acordo com a cláusula de rescisão vinculativa, a dona Leonor tem o direito absoluto de retirar todos os seus fundos, sem qualquer dedução, se a parte receptora dos fundos, ou seja, o senhor Diogo, for provada de ter cometido uma violação dos termos de moralidade que mancham a honra e o bom nome da empresa. O anúncio público do caso extraconjugal esta noite é a prova mais flagrante de violação que não requer um processo judicial demorado. Aquele documento era a sentença de morte para o negócio que Diogo sempre se orgulhara. O efeito devastador provocado por aquelas cópias do documento aconteceu em segundos, como uma fileira de cartas de dominó a cair em simultâneo. Percebendo que o maior investidor se tinha retirado e que a empresa de Diogo entraria em incumprimento imediato naquela mesma noite, os outros investidores tomaram rapidamente medidas para se salvarem. Não queriam que o seu dinheiro se perdesse num negócio liderado por alguém que em breve perderia toda a sua fortuna,
Vários grandes empresários levantaram-se dos seus lugares em uníssono, apontaram diretamente para o rosto de Diogo com fúria, gritaram, exigindo que o seu dinheiro fosse devolvido na totalidade naquela mesma noite, antes que todos os ativos da empresa fossem arrestados pelo Estado. O salão de inauguração, que antes estava cheio de risos e elogios, transformou-se agora num tribunal implacável para Diogo. Diogo recuou com o olhar vazio. Já não conseguia acalmar os seus convidados, pois a sua voz era abafada pelos insultos e exigências de indemnização que ecoavam de todas as direções. O seu grande plano de humilhar a esposa virou-se contra ele, destruindo-o por completo. Diogo olhou para o advogado de Leonor com a respiração ofegante, percebendo que tinha caído na armadilha que ele próprio criara. Nenhum dos seus parceiros de negócio estava disposto a defendê-lo, porque no mundo dos negócios, o dinheiro e a confiança são tudo. Quando essas duas coisas desaparecem, Diogo era apenas um homem inútil à espera de ser expulso do palco de honra. De acordo com a cláusula de rescisão, o senhor Diogo deve devolver a totalidade dos fundos no prazo de 24 horas, ou todos os seus ativos serão arrestados sem exceção. A voz do advogado ecoou por entre o tumulto, dando a martelada final que selava o destino da empresa. Ao ver o homem que sempre a mimara agora impotente e encurralado, Daniela sentiu um grande pânico. No entanto, a sua natureza arrogante e o seu hábito de subestimar os outros fizeram com que a sua boca se movesse mais depressa do que a sua razão. Ela avançou, cobrindo o corpo de Diogo como se quisesse ser a heroína que salvaria a situação. Daniela olhou para o rosto calmo de Leonor com um olhar cheio de ódio e uma arrogância forçada. Sentia-se confiante de que a existência do majestoso edifício onde se encontravam era a prova tangível da riqueza de Diogo, que não podia ser questionada por ninguém, muito menos pela mulher que acabara de ser abandonada. Pode retirar o seu dinheiro. O Diogo não tem medo nenhum, gritou Daniela com as veias do pescoço salientes, tentando restaurar a autoridade que já estava em ruínas. Ele ainda tem a posse total deste edifício de luxo e de tudo o que está dentro. O seu dinheiro não é nada comparado com o valor total deste edifício. Ao ouvir o desafio vazio gritado por Daniela, o salão, que antes estava cheio de gritos de raiva, ficou subitamente silencioso novamente. Os convidados prenderam a respiração, esperando para ver como Leonor responderia àquela mulher que destruíra um lar e não tinha a menor noção do seu lugar. Leonor não mostrou qualquer sinal de raiva. Em vez disso, sorriu de forma muito subtil, um sorriso frio que arrepiava qualquer um que o visse. Em vez de responder aos gritos de Daniela com palavras duras, Leonor virou-se com elegância, abriu lentamente a sua mala de mão de luxo e tirou uma pasta de documentos com um selo holográfico brilhante, preparando-se para dar o golpe final que acabaria com a história dos dois. Leonor ergueu a pasta de documentos oficiais bem alto para que todos na sala pudessem ver-la claramente, especialmente os olhos de Diogo e Daniela. Sob a luz brilhante do candelabro, o selo holográfico do documento refletia uma luz dourada e ofuscante. Não era um mero papel de acordo de dívida, mas sim a prova de propriedade suprema reconhecida pela lei do Estado. Leonor entregou a pasta ao seu advogado para que a verdade fosse revelada. O advogado abriu-a com muito cuidado e depois leu o seu conteúdo em voz alta, uma voz que cortou os restos de esperança de Diogo até não sobrar nada. Parece que a Daniela não leu com atenção os documentos da empresa. Ou talvez o Sr. Diogo tenha escondido deliberadamente esta realidade por ter demasiada vergonha de a admitir, disse Leonor, com um tom de voz muito calmo, mas cortante. Este edifício de luxo de que tanto te orgulhas, cada centímetro do chão de mármore que pisas, ergue-se sobre um terreno que é meu. É uma herança da minha família. A declaração criou novamente uma onda de choque extraordinária na sala. Diogo sempre agira como se fosse um rei tirano que possuía tudo, construindo o seu império de negócios do zero com a força das suas próprias mãos. Mas, na realidade, ele era apenas um inquilino. Todos os documentos de propriedade do terreno, com uma área de dezenas de milhares de metros quadrados, estavam claramente em nome da família de Leonor. Quando Diogo começou o seu negócio
e não tinha um lugar adequado para construir o seu grande projeto, foi Leonor quem lhe emprestou o terreno com condições de arrendamento muito rigorosas no papel. Embora Diogo nunca as tivesse pago, assumindo que a sua esposa nunca lhe as cobraria, o advogado de Leonor continuou a sua explicação a toda a audiência. Como a empresa de Diogo estava agora em situação de incumprimento devido à retirada unilateral de 20 milhões de euros, Diogo violou automaticamente a condição principal do arrendamento do terreno. Todos os direitos de usufruto que Diogo detinha foram anulados e extintos naquela mesma noite. Legalmente, segundo o direito civil em vigor, todas as construções permanentes e tudo o que nelas se encontra, que se erguem sobre o terreno, passam imediatamente a ser propriedade do dono do terreno como forma de indemnização legítima. Diogo perdeu o seu dinheiro, o seu bom nome, e agora perdia o único edifício que acabara de inaugurar com tanto orgulho. Como entraste em incumprimento, os direitos do teu marido extinguiram-se neste preciso instante. Por favor, retirem-se da minha propriedade, ordenou Leonor com uma voz plana que não deixava espaço para debate. Ao ouvir a ordem de expulsão, as pernas de Diogo pareceram perder os ossos. A sua arrogância desmoronou-se por completo. Ele caiu sentado no palco de mármore, com um olhar vazio e desolador. As suas duas mãos tremiam violentamente, ao perceber que todo o seu trabalho árduo, as suas fraudes e as mentiras que construiu ao longo dos anos, desapareceram em menos de meia hora. Diogo arrastou-se lentamente em direção aos pés da sua esposa, ignorando as centenas de pares de olhos que o observavam com nojo. Tentou agarrar a ponta do vestido de Leonor, deitando fora os restos da sua dignidade para evitar uma falência fatal. Leonor, podemos falar sobre isto com calma. Não me destruas assim, lamentou Diogo com a voz trêmula e lágrimas de arrependimento a começarem a molhar-lhe as bochechas. Eu errei. Fui imprudente. Por favor, dá-me mais uma oportunidade. Não me tires tudo. Leonor recuou um passo antes que a mão suja do homem tocasse na sua roupa. Olhou para Diogo de cima a baixo, como se estivesse a ver um monte de pó inútil. Não havia um pingo de compaixão nos olhos de Leonor. A traição de Diogo era demasiado profunda e podre para ser perdoada com lágrimas de crocodilo como aquelas. A mulher já tinha fechado a porta do seu coração há meses, desde que encontrou as primeiras provas do caso do seu marido com a sua secretária. Entretanto, Daniela, ao ver Diogo de joelhos a implorar como um homem patético, começou a chorar de medo. A sua fantasia de se tornar a esposa de um empresário rico, de viver numa casa gigante e de gastar dinheiro sem limites, de repente, desfez-se em pedaços. O homem que ela idolatrava e abraçava com carinho já não era ninguém, apenas um desempregado com uma montanha de dívidas. Daniela afastou-se de Diogo. Os seus olhos moviam-se freneticamente à procura de uma saída para se salvar daquele terrível turbilhão de destruição. Ela não queria ser arrastada para o sofrimento da pobreza. No entanto, antes que Daniela pudesse virar-se para fugir através da multidão, um som agudo quebrou o silêncio que restava no pátio do edifício. O som das sirenes da polícia, a uivar ruidosamente, ouvia-se cada vez mais perto da entrada principal do evento de inauguração. As luzes vermelhas e azuis intermitentes refletiam-se através dos grandes vidros da entrada da sala, assinalando a chegada das autoridades que nunca tinham sido convidadas para aquele evento de celebração. A atmosfera, já muito tensa, transformou-se num novo capítulo de pânico. A chegada da polícia era parte do grande plano de Leonor, meticulosamente traçado e sem falhas. O som agudo de aviso dos veículos das forças de segurança quebrou o que restava de silêncio no pátio do edifício. A atenção de todos os convidados, que antes estava focada na figura de Diogo caído no chão do palco, virou-se agora para a entrada principal. Uma nova tensão apoderou-se instantaneamente da magnífica sala de inauguração. Dezenas de agentes da autoridade, devidamente uniformizados, entraram em formação organizada e com rostos sérios que não davam margem para compromissos. O som das suas botas a marchar em uníssono no chão de mármore abriu caminho através da multidão de empresários e jornalistas que recuaram automaticamente para lhes dar passagem. A presença das autoridades não fazia parte do programa de entretenimento,
mas sim uma detenção forçada que fora planeada com grande rigor e precisão. O comandante dos agentes caminhou diretamente para o palco, ignorando os olhares confusos dos distintos convidados presentes. Parou em frente a Diogo, que ainda estava de joelhos, fraco, com o rosto coberto de suor frio. O comandante tirou do bolso do uniforme um mandado oficial selado e leu o seu conteúdo em voz alta, ecoando por todo o salão. Os agentes declararam que Diogo estava detido naquela noite sob suspeita dos crimes de branqueamento de capitais, fraude qualificada e desvio de fundos empresariais numa quantia fantástica. A acusação não era um mero bluff, mas baseava-se em provas concretas que tinham sido entregues diretamente por Leonor às autoridades horas antes do início do evento de inauguração. Durante meses, Diogo sentiu-se muito inteligente e astuto. Manipulou secretamente a contabilidade do projeto, falsificou assinaturas de aprovação e desviou milhões de euros do fundo de construção para a sua conta pessoal. Estava convencido de que Leonor era apenas uma esposa submissa, ocupada a tratar da casa, e que nunca entenderia a complexidade dos números nos relatórios financeiros. Diogo usou o dinheiro do seu crime não para acelerar a construção do edifício, mas para satisfazer a sua própria ganância. Comprou a Daniela uma casa de luxo numa zona nobre, várias joias caras, malas de designers famosos e um estilo de vida extravagante que a mulher exibia todos os dias. No entanto, toda a estupidez e negligência de Diogo foram secretamente monitorizadas por Leonor. Usando os serviços dos melhores investigadores financeiros, Leonor conseguiu rastrear cada fluxo de fundos desviados pelo seu marido até a raiz. Reuniu todas as provas de transferências, notas de compra de artigos de luxo e gravações de conversas que corroboravam as atividades criminosas de Diogo. Quando as provas foram apresentadas diretamente pelos agentes, Diogo perdeu completamente a capacidade de negar. A sua língua pareceu colar-se e o seu corpo tremia violentamente, contendo o medo que se espalhava até a medula dos seus ossos. Ele percebeu que as suas ações não só destruíram a sua carreira, mas também o iriam prender atrás das grades por muito tempo. 2 agentes avançaram, segurando firmemente os braços de Diogo, e colocaram-lhe algemas de ferro frias nos pulsos. O som do metal a chocar soou como o sino da morte para a arrogância de Diogo. O homem que, minutos antes, se erguia arrogantemente no palco enquanto insultava a sua esposa, agora curvava-se humildemente, com as mãos algemadas perante centenas de pares de olhos. Os flashes das câmaras dos jornalistas disparavam incessantemente, imortalizando os momentos da queda de um diretor-geral que se tornou suspeito de crimes financeiros. Senhor Diogo está detido por suspeita de desvio de fundos da empresa e fraude qualificada. Por favor, acompanhe-nos à esquadra de polícia agora mesmo para ser interrogado, disse o comandante, com um tom de voz muito firme, puxando o braço de Diogo para que ele se levantasse. Leonor olhou para o seu ex-marido com um olhar muito plano e frio. Não havia o menor sinal de tristeza ou arrependimento no seu belo rosto. Ela avançou em direção a Diogo, olhando diretamente para os olhos do homem que parecia completamente destruído e patético. A minha mãe costumava dizer para nunca confiar bens a um homem ganancioso que não sabe ser grato. Infelizmente, tu provaste de forma perfeita que as palavras da minha mãe estavam 100% corretas, sussurrou Leonor com uma voz suave, mas que se cravou fundo no coração de Diogo. Enquanto o caos se abatia sobre Diogo, noutro canto do palco, Daniela percebeu que a sua vida confortável estava prestes a terminar de forma terrível. Sabendo que o seu benfeitor financeiro seria preso e ficaria pobre num piscar de olhos, a mulher tomou uma decisão astuta. Soltou lentamente o braço de Diogo, baixou a cabeça profundamente para esconder o rosto e começou a recuar, afastando-se do centro das atenções. Daniela planeava aproveitar a confusão para escapar pela porta dos fundos, com a intenção de fugir com os bens de luxo que ainda tinha consigo antes que as autoridades se apercebessem da sua presença. Ela moveu-se lentamente através da multidão, pensando que conseguira escapar da destruição que se abatera sobre o seu amante. Os passos apressados de Daniela em direção à saída dos fundos foram subitamente interrompidos quando sentiu uma grande sombra a bloquear-lhe o caminho. 2 homens de constituição robusta,
vestidos com fatos impecáveis, estavam de braços cruzados em frente à porta dupla. Eram os seguranças privados de Leonor, que tinham sido incumbidos desde o início de garantir que nenhum traidor pudesse escapar da sala de inauguração naquela noite. Daniela sobressaltou-se, forçou um sorriso amigável que parecia muito constrangido e tentou passar pela brecha entre os dois homens. No entanto, os seguranças estenderam rapidamente os braços, bloqueando completamente a saída sem dizer uma única palavra. Percebendo que a sua tentativa falhara, o pânico de Daniela aumentou. Tentou virar-se para procurar outra saída, mas um dos seguranças, com um movimento rápido, mas inofensivo, segurou-lhe o ombro e conduziu-a de volta para o centro da sala. Daniela resistiu um pouco, choramingando para que a soltassem, mas a sua força não era comparável. Ela foi arrastada de volta para debaixo das luzes principais, bem em frente à multidão de convidados e jornalistas que ainda estavam ocupados a fotografar a detenção de Diogo. A presença de Daniela, puxada à força para o centro da sala, desencadeou imediatamente uma nova onda de atenção. As câmaras viraram-se instantaneamente na sua direção, gravando o rosto assustado da destruidora de lares, que agora estava encurralada, sem saída. Leonor desceu do palco com passos muito elegantes e tranquilos. Aproximou-se de Daniela, cujo corpo tremia violentamente de vergonha e medo misturados. Diante de todos os investidores e agentes da autoridade, Leonor revelou novos factos que fizeram com que todos na sala olhassem para Daniela com um olhar de profundo nojo. Leonor expôs em pormenor como aquela mulher desfrutou conscientemente dos proveitos do crime de desvio de dinheiro da empresa. Todos os itens que Daniela usava naquele momento não eram fruto do seu trabalho árduo, mas sim provas de um crime que prejudicou muitas pessoas. Retire esse colar e esse relógio agora mesmo, Daniela. Tudo isso foi comprado com dinheiro roubado da minha empresa, ordenou Leonor com uma voz muito firme que ecoou por toda a sala. Daniela agarrou instintivamente o pescoço e o pulso, como se tentasse proteger aqueles bens caros de serem confiscados. As lágrimas começaram a correr abundantemente, desfazendo a sua maquilhagem carregada. Suplicou com a voz trêmula, insistindo que todos aqueles itens eram presentes dados de livre vontade por Diogo e que ela tinha o direito de os manter. No entanto, um agente da autoridade que estava por perto avançou e explicou que todos os bens ou objetos de valor comprados com dinheiro proveniente de atividades criminosas deviam ser apreendidos imediatamente como prova em tribunal. Não havia negociação em matéria de apreensão de provas. Com as mãos a tremer e acompanhada por soluços vergonhosos, Daniela foi forçada a tirar o colar de diamantes que lhe adornava o pescoço. Teve também de entregar o relógio caro e a mala de designer, que tanto se orgulhara de exibir às esposas dos empresários. Os objetos brilhantes foram colocados em sacos de plástico transparentes especiais da polícia. Num piscar de olhos, Daniela foi despojada de todo o seu falso luxo. Agora, ela estava apenas de pé, com um vestido emprestado e uma aparência muito desgrenhada, sendo alvo de risos e zombarias dos convidados que antes desprezara. A vergonha que a atingiu destruiu completamente a sua dignidade. Este incidente vergonhoso não passou despercebido a Diogo, que estava a ser conduzido para a saída pelos agentes. Ao ver a mulher que ele tanto idolatrava, por quem estava disposto a destruir a sua própria empresa, com a intenção de fugir e deixá-lo a apodrecer na prisão sozinho, a raiva de Diogo explodiu incontrolavelmente. O seu amor cego transformou-se instantaneamente num ódio profundo. Ele debateu-se para se soltar dos agentes, virando a cabeça na direção de Daniela, com as veias do pescoço salientes e o rosto vermelho de fúria. Mulher ingrata, querias fugir e deixar-me depois de eu gastar todo o meu dinheiro contigo? Como te atreves a tentar fugir depois de desfrutares de toda a minha fortuna? Gritou Diogo com uma voz rouca que cortou o barulho. Ao ouvir os insultos grosseiros do homem que não a conseguiu proteger, Daniela não ficou em silêncio. O pânico e a vergonha fizeram-na perder o controle das suas emoções. Respondeu aos gritos de Diogo com a mesma intensidade, ignorando o facto de que a sua discussão estava a ser testemunhada por centenas de pessoas importantes. Tu és um homem estúpido e inútil. Prometeste fazer de mim uma rainha, mas, na verdade,
És apenas um ladrão que usa o dinheiro da própria mulher. Não quero ter nada a ver com a tua queda, retorquiu Daniela, apontando para o rosto de Diogo à distância. A grande discussão entre os dois traidores tornou-se o espetáculo mais vergonhoso da história do mundo dos negócios. Insultaram-se mutuamente, atiraram culpas um ao outro e expuseram as suas falhas em público. Os seus gritos ecoavam, revelando a sua verdadeira natureza gananciosa e egoísta. Os convidados apenas abanavam a cabeça, observando a cena patética e, ao mesmo tempo, satisfatória. Entretanto, Leonor permanecia em silêncio no seu lugar, de braços cruzados e com um sorriso de vitória nos lábios. Deixou que os dois destruidores da sua vida se aniquilassem mutuamente e rasgassem a sua própria dignidade, marcando o fim da sua era de glória construída sobre uma grande mentira. Os raios de sol da manhã ainda não tinham aquecido completamente a terra, mas a agitação em todo o país já se concentrava numa notícia principal chocante e que abalou vários setores. A notícia sobre a ruína de um jovem empresário, outrora aclamado como o novo magnata da construção, espalhou-se muito mais depressa do que o vento. Em cada esquina, desde os simples cafés na periferia da cidade até as salas de reuniões fechadas dos altos executivos de empresas gigantes, o nome de Diogo tornou-se o único tópico de conversa interminável. Na noite anterior, aquele homem posicionara-se no topo do mundo com total arrogância, mas, naquela manhã, o seu rosto estava estampado de forma vergonhosa em todas as primeiras páginas dos jornais e nos noticiários online. Os títulos das notícias, escritos em letras garrafais, pareciam competir para esmiuçar cada crime que ele cometera. O escândalo do adultério, o desvio de fundos de investidores e a detenção em flagrante no local da inauguração tornaram-se o prato principal que satisfazia a curiosidade do público. Enquanto as notícias se espalhavam incontrolavelmente, como fogo em mato seco, uma cena dramática desenrolava-se no pátio do majestoso edifício que, na noite anterior, fora a testemunha silenciosa da queda de Diogo. Por ordem direta dos advogados de Leonor, que agora tinham assumido o controle total do edifício, uma equipa de trabalhadores da construção civil foi contratada bem cedo. A sua tarefa era uma só: apagar todos os vestígios do nome e da presença de Diogo daquele lugar. Usando equipamento pesado, os trabalhadores começaram a desmontar a placa gigante com o nome de Diogo, que se erguia arrogantemente no ponto mais alto do edifício. Uma a uma, as letras de metal gigantescas foram arrancadas à força dos seus suportes. O som do metal a ranger e o baque surdo quando as letras caíam no chão soavam como uma melodia de destruição dolorosa para quem ainda tivesse alguma simpatia por aquele homem. Mas os trabalhadores continuaram o seu trabalho sem parar. Não restava nenhum vestígio de glória. Cada quadro na parede com o rosto de Diogo, cada gravação do seu nome encomendada, especialmente para decorar o átrio principal, tudo foi retirado e deitado fora. O luxuoso edifício estava agora completamente de volta à posse de Leonor, totalmente limpo de tudo o que cheirasse à traição do seu marido. A remoção do nome simbolizava que Diogo nunca mais teria um lugar no mundo dos negócios. Noutra parte da cidade, em contraste com a magnificência do edifício recém-recuperado pela sua esposa, Diogo definhava num vazio avassalador numa cela de detenção temporária da polícia. O espaço era extremamente apertado, frio e mal iluminado. O chão de cimento bruto fazia-o tremer sempre que tentava deitar-se. Grades de ferro grossas separavam-no do mundo exterior que ele sempre controlara com dinheiro e poder. Diogo sentou-se a abraçar os joelhos num canto da cela. O seu olhar estava vazio, fixo na parede rígida. A sua mente ainda se recusava a aceitar a realidade de que a sua vida de opulência terminara em menos de uma noite. Durante horas, desde que fora atirado para aquele lugar sombrio, Diogo andou de um lado para o outro como um animal enjaulado. Esperava a chegada dos seus parceiros de negócio, os homens ricos que sempre o elogiaram, que o convidavam para festas e o adulavam para obter uma fatia do seu grande projeto de construção. Diogo estava convencido de que pelo menos um ou dois deles viriam com uma grande quantia de dinheiro para o libertar daquela detenção temporária. Ele até já tinha preparado uma defesa para os convencer
de que a sua detenção era apenas um mal-entendido e que em breve viraria o jogo para se vingar de Leonor. No entanto, com o passar do tempo, as horas passavam e o sol subia lentamente. A dura realidade finalmente atingiu a consciência de Diogo com uma força brutal. Nenhum dos seus parceiros de negócio, colegas ou aqueles que se diziam seus amigos mais próximos apareceu. Nem sequer uma visita. O guarda da prisão informou-o de que não recebera um único telefonema a perguntar por ele. Diogo finalmente percebeu que no mundo que ele media apenas por dinheiro, as relações humanas eram uma mera falsidade. Eles nunca o respeitaram verdadeiramente. Respeitavam apenas a sua posição e a sua riqueza. Agora que toda essa riqueza desaparecera, apreendida, e a sua reputação estava em ruínas, ele fora descartado como lixo sem valor. No meio do desespero que começava a corroer a sua sanidade, ouviu-se finalmente o som de passos a aproximarem-se da sua cela. Diogo saltou de pé e agarrou as grades com força, na esperança de que alguém viesse finalmente salvá-lo. Os seus olhos brilharam de esperança quando viu o seu advogado a caminhar lentamente, acompanhado por um guarda. No entanto, a esperança de Diogo desvaneceu-se lentamente ao ver o rosto do seu advogado, pálido, tenso e a evitar o contato visual direto. O advogado parou do outro lado das grades, engolindo em seco antes de iniciar a conversa, que seria o golpe final para o seu cliente. Tira-me deste lugar nojento agora mesmo. Não me importa quanto dinheiro tenhas de gastar. Garante que eu saio sob fiança hoje. Não consigo dormir neste chão de cimento frio, gritou Diogo com uma voz rouca, forçando-se a soar autoritário. O advogado suspirou longamente, sem palavras para acalmar o homem à beira da loucura. Eu já tentei pedir a suspensão da detenção, Diogo, mas as autoridades recusaram liminarmente porque as provas apresentadas pela sua ex-mulher são muito fortes e completas. Eles consideram que há risco de fuga se for libertado agora, respondeu o advogado em voz baixa. Diogo rosnou de raiva, socando as grades com os nós dos dedos a ficarem vermelhos de dor. Depois, olhou para o advogado com um ar astuto, lembrando-se da única boia de salvação que ainda escondia de todos, até mesmo de Leonor. Então usa o nosso plano B. Liquida os fundos da conta secreta que abri num banco no estrangeiro há uns meses. O dinheiro lá ainda é muito, mais do que suficiente para subornar quem se meter no nosso caminho, pagar uma fiança múltipla e contratar os melhores advogados do país. Mexe-te e vai buscar esse dinheiro, ordenou Diogo com um sorriso torto, a voltar ao seu rosto cansado, sentindo que ainda tinha o controle da situação. O advogado de Diogo levantou lentamente o rosto, olhou para o seu cliente com uma mistura de pena e medo. A sua mão tremeu ao tirar da pasta um extrato bancário e entregá-lo a Diogo através das grades. Peço desculpa, Diogo. Acabo de vir do banco que mencionaste. A conta secreta está completamente vazia, sem um único cêntimo, disse o advogado com uma voz quase sussurrada, mas que soou ensurdecedora para Diogo. Diogo arrancou o papel bruscamente. Os seus olhos arregalaram-se ao ler a linha que mostrava um saldo de 0. A sua respiração acelerou. O peito subia e descia rapidamente, contendo a emoção explosiva na sua cabeça. Como é que isto é possível? Quem se atreveu a tocar no meu dinheiro? Só eu e mais uma pessoa sabemos a palavra passe e temos acesso total a essa conta, gritou Diogo com uma voz que ecoou pelas paredes da cela. De acordo com o registro de transações do banco desta manhã, todos os fundos foram levantados numa única transferência durante a madrugada. A pessoa que fez o levantamento foi a senhora Daniela. Ela levantou tudo pouco antes de seres detido ontem à noite. E depois disso, perdemos todo o seu rasto. A explicação do seu advogado fez o mundo de Diogo desabar para o abismo mais escuro. O corpo do homem cambaleou para trás. As suas costas bateram na parede dura da cela antes de ele deslizar para o chão de cimento com um olhar vazio e desolador. A mulher que ele tanto idolatrava, a mulher que ele protegia com todas as suas mentiras, a mulher por quem ele estava disposto a destruir o seu casamento perfeito com Leonor, revelou-se uma cobra venenosa que lhe deu a mordida fatal no momento em que ele estava mais vulnerável. Diogo gritou histericamente, arrancando os próprios cabelos e chorando alto.
lamentando a sua estupidez irreparável. Já não havia volta a dar. A sua ruína era agora completa, sem ninguém que o pudesse ajudar. Poucas horas antes de Diogo descobrir a traição mais dolorosa na sua cela, uma fuga cheia de medo e desespero estava a ser planeada noutro lugar. Este capítulo narra a perspectiva de Daniela, que conseguiu escapar da multidão no evento de inauguração daquela noite. Depois de Leonor a ter humilhado completamente e de todos os seus bens valiosos terem sido confiscados pelas autoridades, Daniela foi simplesmente deixada ir, porque, naquela altura, o mandado de detenção era dirigido especificamente a Diogo. No meio do pânico em massa e dos olhares cortantes dos convidados que a observavam com desprezo, Daniela correu para fora do edifício descalça, deitando fora os sapatos de salto alto partidos para se poder mover mais depressa na escuridão da noite. Daniela conteve os soluços enquanto parava um táxi na berma da estrada e ordenava ao motorista que a levasse para casa. Durante a viagem, a sua mente trabalhava freneticamente. Sabia que Diogo seria certamente condenado e preso por muito tempo. O homem estava completamente arruinado e já não havia qualquer vantagem a extrair dele. Daniela não tinha a menor intenção de o visitar, muito menos de esperar que o infeliz saísse da prisão. Para ela, a relação deles era puramente uma troca de prazeres da vida. Quando a fortuna desapareceu, não havia mais razão para ficar. Ela tinha de fugir para longe do alcance de todos antes que as autoridades a procurassem novamente para prestar declarações ou a tornassem testemunha no enorme caso de desvio de fundos da empresa. Ao chegar à sua residência temporária, Daniela trancou todas as portas e fechou as cortinas. O seu corpo ainda tremia, mas a sua ganância superou o seu medo. Lembrou-se de um grande segredo que Diogo lhe confiara uma vez, quando estava bêbado de paixão. Diogo dera-lhe acesso total, com palavra passe, a uma conta bancária secreta que era usada para guardar a maior parte do dinheiro roubado dos investidores da empresa. Daniela sabia que Leonor podia ser muito meticulosa a rastrear as finanças da empresa, mas esta conta secreta estava fora de vigilância e ainda não tinha sido apreendida. Sem perder um segundo, Daniela ligou imediatamente o seu computador e acedeu ao sistema bancário. As suas mãos dançaram rapidamente sobre o teclado, inserindo a palavra passe e a sequência de números secretos. Quando a página principal se abriu e exibiu uma soma de milhões de euros, os olhos de Daniela brilharam de cobiça. Ela transferiu imediatamente todos os fundos para várias contas temporárias suas, difíceis de rastrear. Realizou o processo de levantamento na totalidade, sem deixar um cêntimo para Diogo. Justificou este roubo a si mesma, considerando o dinheiro como uma indemnização pela vergonha e sofrimento que acabara de passar em público devido à estupidez de Diogo. Depois de se certificar de que todos os fundos tinham sido transferidos em segurança, Daniela desligou rapidamente os seus equipamentos, apagou todo o histórico de pesquisa e apressou-se a fazer as malas. Atirou algumas peças de roupa cara que não tinham sido confiscadas, documentos de identidade e pequenas joias que ainda tinha escondidas para dentro de uma mala média. O seu plano era simples e claro. Iria ao aeroporto naquela mesma noite, compraria o primeiro voo para uma ilha distante ou para o estrangeiro e começaria uma nova vida como uma mulher rica, livre das sombras da ruína do passado. Com passos apressados e a respiração ofegante, Daniela saiu de casa, chamou um carro privado e pediu-lhe para acelerar a fundo em direção ao aeroporto internacional mais próximo. Durante a viagem, Daniela olhava constantemente para trás, assombrada pela suspeita de que agentes da autoridade a estivessem a seguir na escuridão da noite. O aeroporto, de madrugada, ainda estava bastante movimentado com passageiros na fila. Daniela caminhava a passos largos, puxando a sua mala. Usava deliberadamente óculos de sol grandes e cobria a cabeça com um chapéu largo para esconder o rosto dos olhares das pessoas. Tinha muito medo de ser reconhecida devido ao escândalo que, certamente, já explodira em todos os meios de comunicação. Dirigiu-se imediatamente ao balcão de venda de bilhetes, entregando uma grande quantia de dinheiro sem negociar o preço, para obter um lugar no voo mais rápido, que partiria dentro de 2 horas. O processo de compra do bilhete correu bem, fazendo um sorriso de alívio
espalhar-se lentamente nos lábios daquela mulher astuta. No entanto, o verdadeiro obstáculo esperava-a mais à frente. Depois de obter o seu bilhete de avião, Daniela caminhou com confiança em direção ao controle de documentos de imigração e embarque. Entregou o seu passaporte a um agente uniformizado atrás do vidro de separação. O agente recebeu o passaporte de Daniela, abriu-o e digitalizou a página com os seus dados pessoais no sistema de verificação automática. Daniela ficou a tamborilar os dedos no balcão, um pouco impaciente para se sentar confortavelmente na poltrona do avião. Imaginava a vida agradável e sem preocupações que a esperava no seu destino, a viver com milhões de euros roubados. De repente, o scanner de documentos emitiu um som de aviso alto, acompanhado por uma luz vermelha intermitente. O agente que examinava o passaporte de Daniela franziu o sobrolho, olhou atentamente para o ecrã do seu computador e depois para o rosto de Daniela repetidamente, com um olhar cheio de suspeita. O agente levantou então o telefone na sua secretária e chamou os seus colegas, com uma voz tão baixa que Daniela não conseguiu ouvir. Ao ver a reação estranha do agente, o coração de Daniela começou a bater descompassadamente. Um mau pressentimento percorreu-lhe a nuca. O suor frio voltou a molhar-lhe as palmas das mãos. Desculpe, senhora Daniela, o seu passaporte foi retido à força no nosso sistema. O seu estatuto de identidade está atualmente sob interdição de saída pelas altas autoridades. Está estritamente proibida de viajar para fora do território por qualquer motivo, disse o agente com um tom firme, segurando o documento de Daniela debaixo da secretária. Deve haver um erro no seu sistema. Verifique outra vez. Eu sou uma pessoa respeitável. Tenho muito dinheiro. Posso pagar o que for preciso para que me deixe passar esta noite. O meu avião vai partir em breve. Não me arranje problemas, gritou Daniela com a voz a tremer de pânico, começando a fazer as ameaças vazias típicas de quem está encurralado. No entanto, em vez de a deixar passar, as palavras de Daniela provocaram a chegada de vários agentes de segurança do aeroporto devidamente uniformizados, que já se aproximavam do balcão de controlo. Eles cercaram imediatamente Daniela por todos os lados, fechando todas as possibilidades de fuga. Daniela tentou resistir, pontapeando a sua mala e gritando para que a soltassem. Mas a sua força não valia de nada. Um dos agentes, a paisana, avançou, mostrou o seu distintivo e fez uma declaração que deixou as pernas de Daniela fracas. Senhora Daniela, está detida por suspeita de associação criminosa, transferência ilícita de fundos provenientes de fraude e branqueamento de capitais. A conta secreta que acabou de liquidar há algumas horas já estava sob total vigilância das nossas autoridades desde o início da investigação. Todos os seus fluxos de fundos foram rastreados e congelados no sistema bancário. Já não tem um único cêntimo. Daniela caiu sentada no chão de mármore frio do aeroporto, exatamente na mesma posição que o seu amante algumas horas antes, no palco da inauguração. O seu sonho de uma vida de luxo noutro país desfez-se em pedaços. Os milhões que acabara de roubar desapareceram sem que ela os pudesse desfrutar. As suas duas mãos foram algemadas atrás das costas e ela foi conduzida por entre a multidão de outros passageiros que a olhavam com espanto. A fuga da mulher destruidora fora frustrada de forma categórica e vergonhosa. Entretanto, num lugar diferente, os dias continuavam a passar. Diogo, ainda detido e com a sua falsa confiança, preparava-se para enfrentar a audiência de divórcio com Leonor. No meio da sua ruína total, a mente do homem ainda estava envolta numa nuvem de ganância irracional. Como o casamento fora realizado sem grandes discussões iniciais, Diogo, que não se lembrava do que assinara, acreditava piamente que tinha o direito de exigir a partilha de toda a fortuna de Leonor em duas partes iguais perante a lei. Ele sorriu astuciosamente na sua cela, preparando-se para desferir um último golpe na mulher que destruíra o seu império de negócios, sem saber a terrível surpresa que Leonor lhe preparara para o tribunal. A sala do tribunal de família, naquela manhã, estava fria e rígida, como se o ar estivesse congelado em antecipação da tensão que se seguiria. As paredes de madeira de teca esculpida ecoavam cada passo dos funcionários que preparavam os processos. As longas bancadas de madeira maciça
estavam cheias de jornalistas que esperavam desde o amanhecer para garantir um lugar na primeira fila. Nenhum deles queria perder um segundo do ato final do drama conjugal do empresário falido, cujo caso se tornara o assunto de conversa em todo o país nas últimas semanas. A luz do sol da manhã, que entrava pelas grandes janelas do lado direito, tornava a atmosfera do julgamento ainda mais sinistra. No centro da sala, em frente à alta tribuna onde os juízes se sentariam, havia 2 mesas de madeira separadas, frente a frente, à espera das 2 figuras principais cujas vidas estavam em encruzilhadas opostas. Pela porta lateral esquerda, Leonor entrou com uma calma impressionante. Apresentava-se elegante e imponente, vestindo um traje sóbrio, mas de grife, que lhe assentava na perfeição. Não havia sinal de tristeza, ansiedade ou dúvida no seu belo rosto. Os seus passos eram firmes enquanto caminhava pelo corredor até a mesa da requerente, seguida por uma equipa dos melhores advogados que carregavam pilhas de documentos de prova. A chegada de Leonor desencadeou imediatamente os flashes de dezenas de câmaras. Leonor não se deixou perturbar. Sentou-se na sua cadeira, direita, cruzou as mãos sobre a mesa e olhou em frente com um olhar frio como gelo. Preparara-se meticulosamente para aquele dia, planeando cada passo legal sem deixar a menor brecha para o seu adversário respirar de alívio. Momentos depois, a porta da área de detenção do lado direito abriu-se com um rangido alto. 2 agentes uniformizados trouxeram Diogo, com as mãos algemadas à sua frente. A aparência do homem era desleixada e muito distante da imagem de luxo que sempre o caracterizara. O seu rosto estava baço, com olheiras escuras por falta de sono, e o corpo parecia muito mais magro do que na noite da inauguração. No entanto, por detrás da sua aparência patética, os olhos de Diogo ainda brilhavam com uma arrogância e astúcia que não se tinham apagado por completo. Ele ainda mantinha a crença cega de que a lei estaria do seu lado na partilha de bens. Depois de os agentes lhe retirarem as algemas e o deixarem sentar-se na cadeira do requerido, Diogo olhou fixamente para Leonor. Sorriu de lado, como se quisesse mostrar que, apesar de ter perdido a liberdade, ainda podia destruir grande parte da vida da mulher do outro lado da mesa. O juiz-presidente entrou na sala, seguido por 2 outros juízes. A martelada soou, indicando que a audiência de divórcio, com pedido de partilha de bens, estava oficialmente aberta ao público. Após a leitura das alegações iniciais e a verificação de identidades, chegou a vez de Diogo apresentar o seu pedido reconvencional. O advogado de Diogo, um homem de meia-idade com ar muito confiante, levantou-se e começou a expor as exigências do seu cliente em voz alta, de forma a ecoar por toda a sala. Declarou que o seu cliente trabalhara arduamente para construir o negócio e que o casamento fora contraído sem qualquer acordo escrito prévio. Por isso, o advogado exigia que o tribunal ordenasse a apreensão de todos os bens de Leonor, incluindo o terreno e o edifício recém-recuperados, para serem divididos em 2 partes iguais como bens comuns, legítimos aos olhos do direito civil. Meritíssimo juiz, o meu cliente tem direito à metade de toda a fortuna existente. Todos sabemos que, durante este casamento, nunca houve qualquer prova física de um acordo de separação de bens entre a requerente e o requerido. Portanto, de acordo com a lei do casamento em vigor no nosso país, toda a riqueza gerada ou possuída durante o vínculo sagrado deve ser dividida em partes iguais, sem exceção. O meu cliente não pode ser deixado a sair deste casamento de mãos vazias enquanto a requerente fica com tudo, disse o advogado de Diogo com um tom muito convincente e enfático. Ao ouvir a defesa confiante do seu advogado, Diogo não conseguiu esconder um sorriso de satisfação. Olhou para Leonor com um ar desafiador, como se dissesse que ela não se livraria dele sem pagar um preço muito alto. Diogo sentia-se muito inteligente por ter encontrado esta brecha na lei. Já imaginava usar metade da fortuna multimilionária de Leonor para subornar altos funcionários, libertar-se de todas as acusações criminais e recomeçar a sua vida num lugar muito mais luxuoso. Do outro lado da mesa, Leonor não teve qualquer reação emocional. Ouviu pacientemente toda a série de exigências ridículas. Quando o juiz-presidente a convidou a responder, Leonor não pediu ao seu advogado para falar.
Decidiu levantar-se e enfrentar a arrogância do marido sozinha. Com um movimento muito lento e calculado, Leonor abriu a sua pasta de documentos. Tirou um envelope antigo, cujos papéis já começavam a amarelecer com o tempo, e entregou-o a um funcionário do tribunal para que o levasse diretamente à mesa dos juízes. A atenção de toda a sala estava agora focada naquele papel antigo com o selo do Estado que Leonor entregara, uma exigência extraordinária da parte do requerido. Infelizmente, a memória do meu marido parece ter começado a falhar por passar demasiado tempo a pensar em maneiras de me trair, disse Leonor com uma voz suave, mas mortalmente afiada. Meritíssimo juiz, peço licença para apresentar a prova de um acordo de separação total de bens, assinado legalmente perante um notário no mesmo dia em que contraímos matrimônio, há muitos anos. A declaração de Leonor congelou instantaneamente o sorriso no rosto de Diogo. A sala do tribunal foi subitamente preenchida por um murmúrio de espanto dos jornalistas, que sussurravam incrédulos. O advogado de Diogo empalideceu, virando-se para o seu cliente a pedir uma explicação. No entanto, o próprio Diogo parecia muito confuso. Abanou a cabeça repetidamente, tentando lembrar-se de quando assinara tal documento. A sua memória foi forçada a recuar no tempo, para os primeiros dias em que era um jovem pobre a implorar por capital ao falecido pai de Leonor. Naquela altura, a família de Leonor apresentou-lhe uma pilha de documentos grossos que ele tinha de assinar como condição para receber a ajuda financeira que tanto esperava. Parece que te esqueceste mesmo de ler os papéis que assinaste quando me pediste o teu primeiro capital, a mim e a minha família, há tantos anos. Como estavas demasiado ganancioso e com pressa para ver o dinheiro a entrar na tua conta, assinaste todos os papéis sem ler uma única linha, continuou Leonor, olhando fixamente para os olhos de Diogo, que agora se arregalavam de um medo imenso. Era um acordo de separação total de bens. Nesse documento, está escrito muito claramente que todos os meus ativos, terrenos, dinheiro e empresas em meu nome nunca poderiam ser questionados ou reclamados como bens comuns, sob qualquer condição. O juiz-presidente leu o documento com muita atenção, verificando cada assinatura e selo de autenticidade. Após uma verificação minuciosa com os outros juízes, o presidente acenou com a cabeça em concordância. O documento foi reconhecido como prova legal e irrefutável por qualquer parte. Todas as falsas esperanças de Diogo foram destruídas em segundos. Ele percebeu, com total desespero, que sairia daquele casamento sem um único cêntimo. Pior ainda, o seu negócio estava arruinado e ele tinha uma dívida colossal para com os investidores. Diogo tornou-se oficialmente o homem mais pobre, com uma dívida de milhões. Ele afundou-se na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos, lamentando o seu destino. A martelada do juiz ecoou, encerrando a audiência, oficializando o divórcio e enviando Diogo de volta para a cela, sem qualquer esperança de futuro. Passou um ano desde que a grande tempestade varreu as vidas cheias de falsidade. A roda do tempo continuou a girar, acompanhando as grandes mudanças que ocorreram no movimentado centro da cidade. O imponente edifício que outrora fora testemunha da mais vergonhosa traição transformara-se agora em algo muito mais extraordinário. Nesta manhã, as ruas ao redor do edifício estavam repletas de coroas de flores de várias empresas gigantes e personalidades importantes. O vasto pátio principal, fora decorado com uma ornamentação festiva que refletia verdadeiro luxo e elegância. Hoje era um dia histórico, em que Leonor finalmente cortaria a fita de inauguração, reabrindo a porta principal do edifício gigante sob a bandeira de uma nova empresa, inteiramente sob o seu controle. O edifício já não era apenas um hotel de luxo, mas evoluíra para um centro de negócios e um poderoso império empresarial, altamente respeitado por amigos e rivais em todo o país. Leonor estava no palco de honra, desta vez não como acompanhante de ninguém, mas como a única rainha do seu próprio reino. A sua roupa era deslumbrante, irradiando a aura de uma líder feminina inteligente, forte e que não se deixava abater por nenhum obstáculo. Um sorriso sincero abriu-se no seu rosto enquanto cumprimentava todos os parceiros de negócios que a olhavam com profundo respeito e admiração.
Já não havia sombra de tristeza ou feridas do passado nos seus olhos. Leonor provara ao mundo que mesmo a pior traição pode ser transformada em combustível para alcançar o verdadeiro auge do sucesso. Ela olhou para o mar de gente à sua frente com uma sensação de paz que nunca sentira antes. A notícia do seu renascimento foi transmitida ao vivo em todas as redes de televisão e ecrãs de notícias por todo o lado. Enquanto a luz do sucesso brilhava intensamente sobre Leonor, noutro canto do mundo, a escuridão e o sofrimento atormentavam as almas daqueles que semearam o mal. Num estabelecimento prisional feminino, longe da agitação da cidade, o ar era quente e abafado. No pátio poeirento, dezenas de mulheres em uniformes de reclusas trabalhavam arduamente nas suas tarefas diárias. No meio da multidão estava Daniela, agachada em frente a um grande tanque de água. As suas mãos, que antes eram sempre adornadas com joias caras e unhas arranjadas, estavam agora ásperas, gretadas e cheias de feridas por ter de lavar pilhas de roupa suja de outras reclusas todos os dias. O seu rosto, do qual se orgulhava como arma de sedução, estava agora baço, sem maquilhagem, cheio de rugas de cansaço e parecia muito mais velho do que a sua idade real. Daniela enxugou o suor da testa com as costas da mão, olhando para o muro alto com arame farpado à sua frente. Teria de passar mais de uma década da sua vida naquele lugar amaldiçoado, sem ninguém que se importasse ou a quisesse visitar. O luxo momentâneo que roubou teve de ser pago com a destruição terrível da sua juventude. Num lugar diferente, uma situação muito mais triste era vivida pelo ex-diretor-geral que tanto se gabava. Na cela de uma prisão masculina de alta segurança, Diogo cumpria a sua rotina de punição que esmagava todos os seus ossos e o que restava da sua dignidade. Vestindo um uniforme de recluso de cor viva, com um grande número nas costas, o homem estava de joelhos a segurar uma escova de chão áspera. Fora encarregado de limpar toda a área das casas de banho da prisão, que eram imundas e tinham um cheiro nauseabundo. Diogo esfregava o chão coberto de lodo com as forças que lhe restavam. A sua respiração era ofegante e o seu corpo estava magro e desnutrido. Sempre que parava para descansar, um guarda gritava com ele para que voltasse ao trabalho. No meio do tormento físico, o olhar de Diogo fixou-se acidentalmente numa pequena televisão pendurada no canto do corredor principal da prisão. O ecrã transmitia ao vivo a cerimônia de inauguração do grande negócio no centro da cidade. No ecrã, o rosto de Leonor aparecia muito claramente. Parecia tão bonita, radiante e cheia de felicidade enquanto dava uma entrevista exclusiva sobre o sucesso do seu império empresarial que dominava o mundo dos negócios. Leonor respondia às perguntas dos jornalistas com uma inteligência extraordinária. Ao ver aquela cena, a escova caiu da mão de Diogo para o chão molhado. O peito do homem apertou-se terrivelmente, como se uma mão invisível lhe esmagasse o coração. Um arrependimento sem fim invadiu a sua mente. Ele percebeu que o diamante mais precioso que alguma vez tivera na vida, ele próprio o deitara fora por uma pedra insignificante que, no final, lhe cortou as veias. Diogo só conseguiu baixar a cabeça e chorar em silêncio no meio da poça de água suja, lamentando o karma cruel que o assombraria até ao seu último suspiro atrás das grades. À noite, a atmosfera numa grande e magnífica casa nas colinas era muito calma e pacífica. Leonor acabara de chegar à sua residência privada, depois de terminar todas as celebrações do sucesso da sua empresa. Entrou na espaçosa sala de estar, recebida pelo calor da lareira e pela tranquilidade que ela própria construíra. Leonor aliviou o cansaço, sentando-se numa poltrona de descanso virada para a grande janela de vidro que mostrava a vista de milhões de luzes da cidade a piscar lindamente lá embaixo. Respirou fundo, inalando a verdadeira liberdade que agora era sua por completo. A sua mãe, que sempre a apoiou, aproximou-se lentamente da sala de jantar. Sorriu com muita ternura, trazendo uma pequena bandeja com 2 copos de cristal que refletiam a luz da sala. Os copos continham um sumo de fruta fresca, especialmente preparado para celebrar a noite de vitória da sua filha. A mãe deu um dos copos a Leonor e sentou-se ao seu lado. Ficaram em silêncio por um momento, desfrutando da beleza da vista noturna e da paz de espírito inestimável. Toda a dor, humilhação e lágrimas que alguma vez derramou
estavam agora totalmente pagas, sem deixar o menor arrependimento. Leonor olhou para o seu reflexo na janela. Percebeu o quão forte era agora. Um brinde à nova vida, mãe, disse Leonor com uma voz muito suave, mas firme. Ela ergueu ligeiramente o seu copo de cristal. E a coragem de deitar fora o que não presta, no lugar que lhe é devido. As duas brindaram, tocando os seus copos suavemente, produzindo um som delicado que acompanhou um sorriso de plena vitória. A longa história de traição terminava finalmente com uma profunda lição de vida. A bondade traída nunca morre, apenas adormece por um momento para depois se erguer como uma tempestade que varre toda a maldade sem piedade. Os espectadores e leitores foram deixados a saborear o final desta história com uma satisfação extraordinariamente revigorante.